Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, estamos finalizando mais um dia e hoje eu vim aqui para nós conversarmos, para nós falarmos sobre algo que quem nunca não passou por isso? Decepção. Quem nunca foi decepcionado? Quem nunca foi frustrado? Quem nunca desanimou por algo porque não saiu da forma como imaginava ou da forma como queria? Não é mesmo? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já sentimos isso, já passamos por isso, já tivemos esse sentimento dentro de nós. Pois bem, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. E a nossa palavra está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Nós vemos agora dois discípulos saindo de Jerusalém e indo para uma aldeia chamada Emaús. Então, eles estavam no caminho de Emaús. O contexto da história, na sexta-feira, Jesus ele é crucificado, ele morre. Já tinha se passado os 3 dias, Jesus já tinha ressuscitado, mas até então nenhum dos seus discípulos até esse momento tinha visto Jesus, exceto Maria Madalena e as mulheres que foram no primeiro dia da semana, na parte da manhã bem cedo, com as especiarias, tudo para fazer a preparação do corpo. E ao chegar diante lá do sepulcro, a pedra já tinha sido removida, e elas agora veem um anjo, a qual o anjo disse para ela voltar a dizer para os seus discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E era para ficar na Galileia, era para ficar em Jerusalém, pois ali o Senhor viria ter com eles, Jesus iria ter um momento com eles, Jesus iria aparecer para eles. Então, elas verem essa visão do anjo e elas correm, vão até lá e a gente vê que 2 discípulos vêm se certificar de fato o que elas falaram era verdade, Pedro e João. E agora nós vemos 2 dos discípulos que já tinham vivido este contexto, já tinha ouvido sobre essa notícia de que Jesus tinha ressuscitado, que o corpo dele não estava no sepulcro, que o anjo tinha dito. Nós vemos agora eles caminhando, eles não ficaram em Jerusalém, agora eles estão indo para uma aldeia chamada Emaús. O que eles iam fazer lá? Também não sei. Mas eles estavam indo. Nesse caminho, ao decorrer dos versículos, nós vemos eles conversando. Muito triste, decepcionado, porque até então eles achavam que Jesus veio para reivindicar um reino terreno, Eles ainda não tinham entendido muito bem que Jesus falava sobre o reino espiritual. Eles achavam que Jesus vinha para tirar o povo ali da mão de Roma, dos romanos, que era naquele momento a opressão que causava sobre eles. E agora nós vemos que eles estão nesse caminho, decepcionados, Eles passaram 3 anos e meio, mais ou menos, no mínimo 3 anos ali com Jesus, acompanhando o ministério de Jesus de perto, vivenciando os milagres, vivenciando o sobrenatural, liderando-os, direcionando eles. E agora eles estão ali sem o seu líder. Eles estão agora ali, Jesus ressuscitou. Há uma notícia que ele vai vir ao nosso encontro, que é para nós permanecermos em Jerusalém, que ele vai vir, se manifestar conosco. E agora eles estão nesse caminho. Um caminho da frustração. E nós vemos que nesse caminho que eles estão indo, que dava 11 quilômetros, então era um caminho, percurso bem considerado para eles na época, e ao decorrer do texto nós vemos que eles estavam a pé. A gente vê que demorou algum tempo eles caminhando. E logo vem Jesus, e o acompanha até a entrada da cidade de Emaús. Nesse percurso de caminho, agora, eles não reconhecem que era Jesus. A Bíblia vai nos dizer que os seus olhos estavam fechados, estavam impedidos de reconhecer Jesus. Então, eles imaginaram que era algum viajante. E ele pergunta, o que aconteceu, por que aquelas falas, E aí eles vão contando, ali descrevendo, e a gente vê nas falas deles a decepção. E o que eu quero falar para nós nessa noite? Quem nunca foi decepcionado? Quem nunca se decepcionou com alguém ou com alguma coisa? Neste momento eles estavam decepcionados porque eles imaginaram uma coisa e tinha acontecido outra.
Jesus até então não tinha aparecido a eles, então eles não tinham visto. Então poderia achar que de fato Jesus tinha morrido e não ressuscitado. Então eles estavam ali tristes pelo momento em que estavam vivendo, frustrados. E talvez nessa noite você está assistindo esse vídeo e talvez você se encontra nesse caminho de Emaús. A palavra Emaús significa águas quentes. Mas o caminho de Emaús nós podemos trazer uma frase de caminho de decepção, porque eles estavam caminhando esse caminho decepcionados. Eles estavam saindo de uma rota e indo para uma outra rota ao contrário daquilo. Por quê? Porque a decepção os levou para uma rota diferente. E muitas vezes nós estamos trilhando um caminho, mas nós nos decepcionamos com pessoas, com coisas, com nós mesmos, muitas vezes porque nós somos seres humanos, somos falhos, e muitas vezes nós queremos mudar a nossa rota pelo sentimento em que estamos naquele momento. Foi isso que aconteceu. Porque quando o anjo aparece a Maria Madalena, quando elas vão ao sepulcro de manhã, e com mais mulheres que estavam junto com elas, o anjo fala o quê? Olha, Jesus está falando para vocês irem avisar os discípulos, os demais, e aguardar ele, porque ele vai vir ter com eles. E quando ela chega, e nós vemos os versículos decorrentes ali, eles falando isso para Jesus, só que eles achavam que era o viajante, desta forma, não acreditando na fala, não acreditando de que Jesus de fato ia ter um encontro com eles. Eles mudaram uma rota, eles não permaneceram aonde era para ter ficado. Eles estavam indo para um outro caminho. Por quê? Porque o sentimento de decepção, de incertezas, de inseguranças o atingiu, tirando da rota, levando para uma rota ao contrário. Por isso, quando nós nos decepcionamos, quando nós nos frustramos, ou até mesmo quando nós nos entristecemos por alguma coisa, cuidado. Não tome nenhuma decisão precipitada, não queira mudar a rota pelo sentimento que você está sentindo. Não queira mudar a rota pelo momento que você está. Não queira mudar a rota porque alguém te decepcionou, e aí porque a pessoa te decepcionou neste local, você vai mudar a rota por aquilo. E muitas vezes nós, como seres humanos, nós tomamos decisões que nós nos precipitamos diante do momento em que estamos passando. Nós agimos muito pelas nossas emoções. Se você está nervoso e aí você entra em alguma discussão, quanto mais a discussão se aumenta, mais o teu tom de voz vai aumentar, mais as palavras serão faladas e às vezes você vai falar coisas que no momento você não vai pensar, mas você vai falar. Por quê? Porque a gente age pelo calor da emoção. Por isso nós não podemos agir por a emoção, mas sim por razão. Então talvez hoje você se encontre decepcionado, talvez alguém te decepcionou, talvez alguma palavra te feriu, talvez alguma palavra decepcionou, talvez essa palavra trouxe tristeza para o teu coração e talvez essa decepção que você teve, ela foi tão grande que você não quer mais estar dentro deste ambiente, você não quer mais estar nesta rota em que você está trilhando por causa da decepção, você quer alterar a tua rota. Cuidado, porque às vezes não é aquilo que o Senhor tem para aquele momento, às vezes naquele exato momento, você precisa continuar a rota, passar por este momento para depois mudar a rota. E quem nunca foi decepcionado? Quem nunca foi frustrado? Quem nunca se entristeceu por algo? Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, estamos sujeitos a errar a qualquer momento. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a Bíblia também vai nos dizer que quando o homem cair, quem levanta é Deus. Só que muitas vezes nós nos colocamos em posições e julgamos o momento, julgamos o porquê daquela situação. E às vezes o nosso julgamento altera o nosso caminho. E nessa noite o Senhor vinha falando muito comigo sobre isso, sobre decepções, sobre frustrações, porque no tempo em que nós estamos vivendo é uma das palavras que mais a gente ouve de pessoas muitas vezes nos relatando, compartilhando conosco, né? Eu fui frustrado, eu fui decepcionado, fulana me decepcionou, né? Porque nós somos seres humanos e isso é normal, nós termos esse sentimento e muitas vezes passamos por isso. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é que se porventura você está vivendo isso,
Não deixe isso definir a tua história. Não deixe isso trilhar o caminho. Não deixe isso mudar a rota que você está trilhando. Não deixe isso interferir em quem você é. E agora Jesus vem ao lado deles, eles continuam caminhando, contando, vão descrevendo aos longos dos versículos, nós vamos vendo eles falando isso. E agora, quando eles estão chegando próximo da cidade, da aldeia, melhor dizendo, de Emaús, Jesus, faz de conta que ia passar diante deles. E aí eles ficam constrangidos, ele diz, fica conosco, já se faz tarde. E a gente já ouviu, hinos que tem essa frase, fica conosco, Senhor, já se faz tarde. E aí então eles convidam Jesus para ir à casa em que eles iam e fazer uma refeição com eles, jantar com eles. E agora, quando eles entram dentro desta casa, que eles estão ao redor da mesa, a Bíblia nos fala que Jesus vai partir o pão para eles comer. E quando Jesus parte o pão, no partir do pão, a Bíblia diz que os olhos deles são abertos. E agora eles conseguem reconhecer que era Jesus. Agora eles conseguem entender que Jesus, de fato, tudo aquilo que Jesus falou tinha se cumprido. E que o tempo diz e traz clareza ao nosso coração. E agora, entre eles dois, eles começam a dizer, realmente era Jesus. Por isso a palavra dele ardia em nosso coração, por isso que a gente via que era diferente. E agora eles voltam imediatamente para o lugar qual o Senhor tinha ordenado de início. Eles refazem a rota para viver aquilo que o Senhor tinha falado. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo que o Senhor tinha falado se cumpriu. E que aquele tempo de espera era necessário eles passar. Não é porque o Senhor tinha o abandonado, não é porque Jesus não tinha de fato ressuscitado, não. Eles precisavam passar por aquilo. Entenda nessa noite que aquilo que o Senhor prometeu para a tua história, no tempo determinado, Ele trará, Ele fará. Deus é fiel para cumprir. E talvez Ele falou muitas coisas a respeito da tua casa, da tua família. Talvez o Senhor tenha lançado muitas promessas sobre a tua história. E talvez hoje elas não estão acontecendo. E talvez você está nesse sentimento de frustração, de desânimo, de decepção. Tem decepcionado com a igreja, tem decepcionado com o ministério, tem decepcionado talvez com as promessas que o Senhor fez, porque grandes foram as promessas, mas o momento não está condizente. E aí isso causa o quê? Desânimo, frustração. Mas nessa noite tem uma palavra de Deus para o teu coração. O partir do pão é o tempo certo, Jesus vai vir. Se Ele falou que Ele vai fazer, confie naquilo que Jesus disse. Eu sinto uma graça do Senhor neste momento, para liberar essa palavra ao teu coração. E para que você entenda que aquilo que Jesus disse, Ele vai fazer. Não é no seu tempo, não é da sua forma, muito menos da tua maneira. Mas no tempo certo, o Senhor fará. No partir do pão, o partir do pão é o que? O tempo exato, o tempo certo. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Se Deus falou que vai curar, então fica com a palavra de cura, porque Ele vai curar. Se Deus falou que vai restaurar, fique com a palavra de restauração, porque o Senhor vai restaurar. Se o Senhor liberou uma palavra que Ele vai levantar, que Ele vai te usar, que você será um instrumento nas mãos deles, fique com esta palavra, porque no tempo determinado o Senhor cumprirá, porque Ele é fiel e Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu tenho vivido isso dia após dia na minha vida. Tudo que o Senhor tem falado ao longo do tempo, Ele tem cumprido item por item, e Ele tem sido pontual na minha vida, e eu sei que Ele vai ser pontual na tua história. No momento certo vai acontecer. No partir do pão, na hora certa, o Senhor vai abrir os teus olhos, você vai entender, vai compreender e dizer realmente o que o Senhor falou. Ele vai fazer, Ele cumprirá aquilo que Ele tem falado ao respeito da minha casa, e você vai permanecer na rota, você vai permanecer confiando, vai permanecer no Senhor, porque Ele cumprirá tudo aquilo quanto o Senhor tem falado para a tua história. Nessa noite eu precisava compartilhar essa palavra com você, porque falou meu coração, e eu tenho certeza que falou contigo também aí. Entenda que o que o Senhor falou, Ele cumprirá. O caminho de Emaús, todos nós passamos.
Este caminho, esses sentimentos, todos nós, em algum momento da nossa história, sentimos e passamos. Mas nós precisamos entender que isso não pode fazer com que nós mudamos a nossa rota. Isso não pode fazer com que nós queremos mudar aquilo que nós já temos projetado por causa de algo que aconteceu. E no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai fazer na tua história. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa.